Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que é o mini curso da NR1, o que mudou e o que a sua empresa agora precisa fazer para se adequar a essa norma. Eu sou o Thiago Negrini, sou ergonomista da Transforma, especialista em ergonomia, membro do Comitê Técnico de Saúde Mental e Fatores de Riscos Psicossociais relacionados ao trabalho da Abergo, e é uma honra poder ter você aqui para poder compartilhar um pouquinho disso tudo que tem assombrado o dia a dia das empresas, que é essa portaria da NR1 que está muito atrelada à NR17, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos minutos, beleza? Vou te pedir para se concentrar aqui, que as informações são rápidas, mas são extremamente importantes aí para você e para a sua empresa, beleza? Bom, primeiro item que eu quero tratar aí com vocês é relacionado à causa desses movimentos, né? E o que a gente viu em janeiro de 2025 é muito provavelmente que a gente está vendo nesse sentido agora já em 2026. Então nós temos aí um relato aí do caos instalado. Esse caos instalado é muito por conta da alteração e dessa portaria, onde eu realmente muitas vezes não sei nem o que e como fazer. E isso tem causado pânico nas pessoas. Mais do que isso, eu acredito que você já tenha visto muitas e muitas informações por aí, informações essas que muitas vezes são desencontradas, e aí eu fico buscando a informação correta, e é exatamente isso que a gente quer fazer com esse encontro aqui hoje, beleza? Bom, e uma dessas causas que nós temos é o aumento gigantesco dos afastamentos do trabalho relacionados à saúde mental. Só em 2024 nós tivemos ali quase 500 mil de pessoas afastadas pelo INSS por mais de 15 dias. E também nós temos aí uma ação de bastidor que é colocar a ergonomia 100% na prática. Por que isso? Porque a ergonomia é a adaptação do posto de trabalho ao homem. Consequentemente, a gente sempre pensou que essa adaptação seria apenas física. Então, eu adaptava ali uma postura, um transporte manual de carga, quando, na verdade, o que a gente precisa é adaptar o homem por completo, no seu físico, no seu cognitivo e no seu organizacional. Organizacional esse que você tem aí oriundo dos fatores de riscos psicossociais. Então, os fatores de riscos psicossociais são oriundos da ergonomia organizacional, da organização da tarefa de trabalho e da organização da empresa como um todo. E é exatamente isso que são os causadores desse bastidor, desse movimento, tá? E outro detalhe importante que é bacana a gente retratar aqui é o que se relaciona à própria portaria. Então, lembrando a todos lá, né, nossa portaria aí de 28 de agosto de 2024 institui algumas alterações dentro da NR1 e traz consigo o texto lá que são o levantamento, a obrigatoriedade de levantar os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, vírgula, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E aqui eu já quero tirar uma grande dúvida de vocês. Eu preciso tratar o fator de risco psicossocial de cada pessoa? Como é que aquela pessoa está? Como é que aquela pessoa tem desenvolvido o seu psique? Não é essa a ideia, tá? A ideia é a adaptação do posto de trabalho. Então, o que a gente está avaliando ali é o posto de trabalho onde a pessoa está inserida. E aí, dentro desse bastidor, eu também tenho que falar aqui para você que nós tivemos, então, a portaria em agosto de 24, a entrada em vigor, que seria em maio de 2025, porém, entretanto, todavia, houve aí uma pressão gigante de bastidor dentro do Ministério do Trabalho e ela foi prorrogada e agora não tem mais volta. Dia 26 de maio de 2026
entra em vigor a nova portaria da NR1. E dentro desse item, eu preciso tratar aqui com você sobre fator de risco, tá? E aí, lembrando a todos que fator de risco não quer dizer que eu vou gerar um problema gigantesco. Tem muita empresa falando conosco e falando, eu não vou falar que eu tenho fator de risco nenhum. Pois bem, fator de risco você tem predominantemente pela composição da tarefa ali. Então, o exemplo que eu quero usar aqui com você é através dessa imagem aí. E nessa imagem você pode perceber aí um trabalho em altura, talvez um dos maiores fatores de riscos e mais convencionais dentro das empresas seja o trabalho em altura. E aí, para que eu possa fazer barreiras de contenção durante a execução desse trabalho em altura, eu vou fazer e cumprir algumas tarefas, algumas ações. A primeira delas é treinar essa pessoa que vai participar desse trabalho em altura. Então, ele vai passar por um treinamento ali. Em segundo momento, eu tenho uma outra questão que envolve o dia da tarefa, onde eu vou ter ali, por exemplo, uma aferição de pressão, uma anamnese básica para ver se ele realmente está apto a executar aquela tarefa naquele dia. E uma outra barreira de contenção que eu crio é, por exemplo, o uso dos EPIs. Então, eu tenho treinamento, eu tenho aferição da pressão e eu tenho o uso do EPI. Legal, para o trabalho em altura. Agora, vamos lá. Como é que eu faço isso para os fatores de riscos psicossociais? Como é que eu crio um treinamento para isso? Como é que eu faço uma aferição de pressão, uma anamnese básica sobre isso? E como é que eu uso EPI para isso? Será que existe? Será que não existe? E é exatamente esse o cenário que a gente encontra quando se trata do levantamento desses fatores. O norte para todos nós é aquela cartilha que logo ali, quando a portaria foi prorrogada, entregou-se, né, um guia básico. Esse guia básico sobre os fatores de riscos psicossociais, ele é um guia que traz todas as informações e bem como um auditor fiscal do trabalho que eu gosto muito, que é o Rodrigo Vaz, ele inicia as palestras dele falando que a NR1 tirou a fama da NR17. E isso é muito verdadeiro. Por quê? Porque tudo que está atrelado à portaria e aquilo que inclui os fatores de riscos psicossociais mediante ao levantamento, ela está atrelada à NR17. É isso que você vai encontrar no guia de informação básico direcionado, entregue pelo Ministério Público do Trabalho. E lá na página 7 desse guia, nós temos uma informação muito categórica, que é a informação de que o levantamento dos fatores de riscos psicossociais, daí TST, RH, presta muita atenção nisso que eu vou falar para você agora. O que traz o guia é que o documento obrigatório para o levantamento dos fatores de riscos psicossociais é uma AEP, uma avaliação ergonômica preliminar. Então, nós temos ali um norte. Onde é que eu vou tirar as informações desse levantamento dos fatores de riscos psicossociais? É de uma AEP, porque ali nós teremos o levantamento dos fatores de riscos ergonômicos, físicos, cognitivos e organizacionais, justamente onde está inserido o psicossocial. Mediante essa situação, eu também tenho que te falar que depois esse documento, sim, vai ter uma escalonada, né? Eu vou ter que escalonar ele e trazer uma graduação para ele. Então, ele precisa ser mensurável. Então, quando a gente levanta o fator de risco ergonômico, ele tem que ser mensurável em cima de probabilidade e severidade. E aí aqui vai uma dica para os meus colegas ergonomistas aí. A probabilidade e severidade, a graduação de risco em cima de uma matriz de risco, ela deve ser organizada bem como o PGR da empresa.
Então, se a escala do PGR da empresa é 3x3, ou se ele é 5x5, a minha orientação para você, TST, RH, ergonomista, é que você acompanhe essa matriz de risco já organizada pelo PGR, para facilitar o processo perante a essa documentação que é subsequente ao levantamento dos fatores de riscos ergonômicos, tudo bem? Então, ali lembrando, né, a probabilidade, a chance que isso tem de acontecer e a severidade, que é o impacto que a empresa vai ter, o trabalhador vai ter ali mediante aquele fator de risco, tá? Ainda em cima dessas questões, eu preciso deixar aqui bem enfatizado a todos vocês as perguntas frequentes que nós temos. Então, algumas perguntas frequentes que nós temos aí, né? Como é que eu vou quantificar os riscos psicossociais? Como é que eu vou atender às exigências de NR1 e NR17? E aí vem uma boa. Qual é o profissional que deve fazer o levantamento dos fatores de riscos psicossociais? E aí eu vou começar de trás para frente, tá bom? Vou te responder qual é o profissional. O profissional está liberado desde que ele seja, e aí a própria portaria da NR1, ela diz que tem que ser um especialista. Se você olhar o guia do Ministério Público do Trabalho, você verá lá que ele solicita um especialista na área. Então, o ponto-chave é: quer ter o ergonomista? Beleza. Quer ter o psicólogo? Beleza. Quer ter o médico? Beleza. Quer ter o engenheiro? Beleza. Só que, o que eu não posso esquecer, o documento obrigatório final do levantamento dos fatores de riscos ergonômicos, incluindo os psicossociais, é a avaliação ergonômica preliminar. Então, se o psicólogo vai fazer, ele tem que entregar uma AEP no final. Se o engenheiro vai fazer, ele tem que entregar uma AEP no final. Se o médico vai fazer, vai entregar uma AEP no final. Eu posso, Thiago, fazer o seguinte: o levantamento desses fatores a gente vai fazer em conjunto, psicólogo, SESMIT como um todo, e depois eu vou passar para a AEP essa informação? Pode, desde que isso esteja bem atrelado ao ergonomista responsável. Então não tem problema algum você fazer isso, inclusive seria aí talvez o padrão ouro, né? A gente ter aí uma equipe multidisciplinar por trás desse levantamento como um todo. Porém, o documento final é uma avaliação ergonômica preliminar, beleza? Show? Bom, ainda em cima disso, eu preciso falar sobre como identificar. E sobre como identificar, eu preciso lembrar você aquilo que está no guia. No guia está descrito que eu preciso validar o levantamento dos fatores de riscos através de um protocolo validado cientificamente. Então, tem que ser um protocolo validado cientificamente para que eu consiga entregar essa informação para o cliente. E principalmente para o governo, né? Então eu tenho aí uma situação que envolve, por exemplo, alguns pedidos que nós tivemos nesse último ano de 2025 aí. Chegou uma empresa para a gente e falou assim: Thiago, você não pode, 15 anos trabalhando com ergonomia, você não pode fazer o levantamento observacional? Como é que é? Você chega aqui, olha para as pessoas aqui, e aí você vai apontar para a pessoa ali, ó, o João, ele tem risco. A Maria não tem risco, o José tem risco, a Marta não tem risco. Não é assim, tá? Aliás, deixa eu te dizer uma outra coisa. Percentual de evidência. Tem empresa por aí fazendo percentual de amostragem de 8%, 10%. Tudo que for abaixo de 50% de quórum para esse protocolo validado, eu perco peso jurídico. Então, se eu estou fazendo uma parcela só, mas o protocolo X permite que eu faça com 18% da população. Legal. Mas como é que você vai explicar isso lá no passivo? Quando tiver realmente uma ação judicial, como é que você vai explicar que você fez o levantamento em cima de 10% da tua empresa?
Então, você entende que a sustentação jurídica ela fica frágil? Esse é um ponto crucial para o início do levantamento, tá? Entender a necessidade de cada empresa, entender aí que o levantamento, como eu disse, obrigatoriamente vai desenvolver, né, vai levar até uma EP, e daí aqui vai uma dica, tá? Tem gente fazendo a compra de plataforma só de questionário. Ah, faz o questionário aqui e acabou. Você pode até usar essa plataforma, só que você vai ter que jogar isso para uma AEP, tá? Então, fiz o levantamento através da plataforma YXZ, mas eu organizei com o ergonomista lá para avaliação ergonômica preliminar. Por quê? Porque o questionário, e daí aqui desculpa falar isso para você, tá? O questionário, ele é 1/3 do levantamento dos fatores de riscos psicossociais, só. Ele é uma parcela. Não dá através do questionário que eu levante todos os fatores de pronto. Eu preciso ir lá para a área ver como é que é o trabalho dessa pessoa. A carga de trabalho está excessiva, eu não estou aguentando mais, a demanda é absurda, metas abusivas e aquilo que a gente vê na prática não é bem assim. Então eu preciso cruzar as informações da ergonomia física, cognitiva e aí sim da organizacional. Então esse é um ponto crucial aí, esse levantamento da avaliação ergonômica preliminar. E aí, senhoras e senhores, o que eu quero falar aqui para vocês também é o seguinte, fez a EP, isso é direcionado para o PGR e lá no PGR de vocês pode haver um item descrito, todas as informações, uma observação lá, todas as informações do levantamento de fatores de riscos ergonômicos são oriundos da avaliação ergonômica preliminar do fulano de tal. E coloca as informações lá do profissional que fez esse levantamento. Então, não preciso fazer de novo a inclusão dentro do documental PGR. O que eu preciso é que essas informações, os fatores de riscos psicossociais e ergonômicos, né, como um todo, estejam na plataforma do governo. Por quê? Porque isso vai interferir no PGR, isso vai interferir no seu PCMSO, isso vai interferir no seu admissional, por exemplo. Quando eu tenho ali onde é que aquela pessoa vai trabalhar, eu preciso elencar, através do PCMSO, os fatores de riscos que eu tenho atrelados àquela tarefa. E os ergonômicos são uma parcela dela. Então esse é um ponto-chave aí para a gente entender. Levantamento, 1/3 de tudo, AEP, PGR, PCMSO, aí sim eu estou com toda a documentação pronta. Porque eu já vou falar já, mas o governo não vai querer ver só documentação, não. Acabou o tempo de apresentar só documentação. Eu vou precisar apresentar evidências. E aí eu vou te falar, tem muita empresa por aí que vai ter o documento lindo e maravilhoso, mas não vai ter a evidência para evitar uma multa ou até mesmo um pagamento de um processo trabalhista. Senhoras e senhores, eis aqui alguns dos protocolos. Bem como eu disse, esses protocolos, esses questionários, eles são 1/3 só do levantamento. Eu preciso ter esse levantamento de modo muito substancial, muito robusto, para que eu realmente consiga entregar algo. Então, aqui nós temos utilizado bastante o COPSOC e o HSE, são duas plataformas muito validadas cientificamente, mas que têm as versões breves deles. Então, tem nos trazido muitas informações, porém, eu consigo fazer de maneira um pouco mais rápida dentro dos processos empresariais, né? Então, onde eu tenho ali a produção acontecendo e tudo mais. Mesmo sabendo que eu preciso preparar esses colaboradores para receber esse questionário, tá bom? Então, de novo, o questionário que você vai escolher, ele é 1/3 do documento final que vai levantar os fatores de riscos psicossociais. Fechado? Bom,
Em cima disso, eu queria falar rapidamente com você aqui sobre como se preparar para as auditorias e fiscalizações que vão acontecer. Inclusive, tem um zoom aí, né? E nada oficial, mas que as empresas, né, as empresas bancárias, as empresas de call center, as empresas que têm uma demanda psicossocial já evidenciada, elas receberão as fiscalizações antecipadas. Então, muito provavelmente, dia 26/5/2026, já, se a sua empresa é desse segmento, já bata na porta aí aquele e-mail, que as fiscalizações agora também são oriundas de e-mails, né? Então, já bata para você subir as informações para os fiscais. Porém, eu preciso lembrar que as auditorias de certificações, os passivos, eles vão continuar acontecendo para todos os segmentos. Então, eu preciso fazer cumprir uma portaria que estará vigente a partir de maio. Então, eu tenho aí um ponto-chave que é apresentar esse monitoramento e as avaliações contínuas. Então, vamos lá, um ponto-chave aqui. A avaliação ergonômica preliminar e a AET, a análise ergonômica preliminar, oriunda dessa AEP, ela tem validade agora de 20 anos. Porém, se você me apresenta uma AEP de 2024 e agora em 2026 você me apresenta a mesma AEP, ou uma AET, a mesma coisa, me apresenta uma AET de 24 e me apresenta em 2026 a mesma AET e com todas as recomendações iguais, você concorda comigo que você não fez nada do plano de ação? Então agora o que os fiscais, os auditores vão querer ver aí na sua empresa é a ação que você tomou em cima daquela recomendação. Deixou de ser só documental, levantou, legal, parabéns. Não, agora é ciclo, agora é continuidade do processo. Avaliações periódicas, ajustes conforme aí os novos riscos e novos postos. Então, quando é que eu tenho que fazer uma nova análise ergonômica do trabalho, uma nova AEP daquele posto? Quando eu tenho mudança drástica de layout, quando eu tenho mudança drástica de nível produtivo. E aí, quando eu também fizer as melhorias necessárias no primeiro levantamento, eu refaço para revalidar aquele posto. Então, isso tem que ficar claro e evidente para todo mundo. NR17 deixou de ser uma norma de gaveta para ser uma norma prática. E se você não abrir o olho, infelizmente as multas chegarão, as fiscalizações também. Bom, deu para ter uma luz no fim do túnel e caminhando aqui para o nosso fechamento desse mini curso aqui, que vai dar esse norte de por onde eu vou, para onde eu vou e o que eu vou fazer. Eu queria trazer aqui alguns itens, que é esse item final que eu já trazia outrora aqui, que é: não tem ideia de como é que vai colocar isso em prática? Parabéns, seja muito bem-vindo a ele, ciclo de PDCA. Senhoras e senhores, o que o Ministério Público do Trabalho vai exigir aí na sua empresa é nada mais, nada menos do que o ciclo de PDCA. Se você agora respirou porque na sua empresa já está implantado o ciclo de PDCA há muito tempo, eu queria falar para você, parabéns, ufa, é só seguir o trabalho. Agora, para você que não tem nem ideia do que seja, eu vou falar para você que se você não aprender isso aqui de maneira consistente, infelizmente, você vai ter problemas, tá? Porque o que as fiscalizações, o que vai ser exigido a partir do dia 26 de maio de 2026 é que você apresente aquilo que você planejou, aquilo que você fez, como é que você controlou aquilo e também como é que eu tenho agido. É o nosso famoso ciclo de PDCA e o quanto isso faz diferença no dia a dia. Queria fazer uma menção aqui muito bacana ao material do professor Eduardo Marcato, tá? Ele é um
um cara fantástico e fenomenal dentro da ergonomia, bem como Lucimar Abaú, bem como Hudson Couto e outros tantos que nós temos aí dentro da nossa área e que são referência técnica e científica da área, né? E ele faz ali, ele tem um mapa mental ali, né? Um cenário, um fluxograma praticamente desse ciclo de PDCA, desde como você faz a adaptação desse planejamento, planejar até mesmo a execução do levantamento do questionário, o fazer desse questionário, a inclusão desse questionário na plataforma e como é que você desenvolve a finalização de uma AEP ali, como é que você controla tudo aquilo que for levantado e como é que você tem agido em cima daquilo que foi levantado. Então aqui eu quero deixar para você o seguinte: quer começar a ficar tranquilo com relação à ergonomia? Faça a gestão de ergonomia. Quer ficar tranquilo com relação aos fatores de riscos psicossociais? Faça a gestão desses fatores, bem como faça a gestão de todos os outros fatores, tá? Mas desse em especial, para que você possa comprovar por A mais B aquilo que você tem feito. E daí, antes que você saia aí contratando uma equipe multidisciplinar que vai atuar aqui, eu queria te dar uma dica. Levanta aquilo que você já tem. O que você já tem aí de cuidado com a saúde do seu colaborador? O que você já tem feito para melhorar a ergonomia do posto de trabalho desse seu colaborador? Porque essas são ações que muitas vezes elas estão engavetadas e eu ainda não coloquei em prática. E isso vai ser extremamente importante. E para a gente finalizar, eu queria dizer o seguinte para você. Um levantamento desse, para uma empresa de médio porte, ele vai demandar pelo menos uns 60 dias para você executar, para você ter a documentação. Então, se você está vendo esse mini curso e já é abril, eu sinto muito em te dizer que a gente já está atrasado. Corre, tá? Corre para fazer sua avaliação ergonômica preliminar, que é onde a gente vai ter esse levantamento dos fatores de riscos psicossociais. Agora, se você está vendo esse mini curso e ainda é janeiro, ainda é fevereiro, ufa, estamos no prazo. Se você é uma gigante, se você tem mais do que 1.000, 2.000 funcionários, senhoras e senhores, aí a gente sobe para 90 dias, tá? Então, senhoras e senhores, é algo que eu preciso ter um planejamento, preciso fazer e executar, preciso controlar e eu preciso agir. Por último, para a gente finalizar e eu poder dar tchau aqui para você, eu queria deixar na sua tela um QR Code. Esse QR Code que você vai apontar a câmera do seu celular agora, ele vai te levar ao nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo onde a gente vai dividir, já tem dividido ali informações com profissionais do Brasil todo. Profissionais que realmente se importaram com os fatores de riscos psicossociais e sabem o quão importante é a execução dessa tarefa, não só para mitigar risco, mas principalmente para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e fazer com que eles produzam mais e com mais saúde. E isso é possível através de uma ciência chamada ergonomia. Aqui eu queria agradecer a sua atenção, a sua participação nesse minicurso, a confiança no nosso trabalho e dizer que logo mais a gente vai estar junto de novo em outros tantos minicursos que a gente vai trazer por aqui. Um grande abraço e até a próxima.